aí galera do Toro Tático, eu sou o Matheus Pauxis e hoje a gente vai falar sobre a estreia, entre aspas, do Gerson Gusmão no Remo. Por que entre aspas? Porque não foi ele exatamente quem comandou o time, foi o Diego, seu auxiliar. Mas a gente imagina que sejam já ideias do Gerson Gusmão colocadas em prática. E bora ver o quanto mudou em relação ao Bonamigo? Bora pro vídeo, já vai deixando teu like, te inscreve no canal e comenta aí. O que tu achaste desse empate do Remo em 0 a 0 com o Figueirense fora de casa? E o que tu esperas do Leão no Repá? Manda aí nos comentários. A gente percebeu já no começo da partida que o Remo manteria ali uma formação na hora de defender, mas principalmente que não iria querer fazer uma pressão alta o tempo todo. O goleiro Wilson do Figueirense teve muito espaço para sair para o jogo em vários momentos. Figueira que usa bastante o Wilson na saída de bola. E outra coisa que a gente percebeu é que o Vanilson, quando foi acionado ali para fazer um pivô, algo do tipo, não estava tão legal. Aqui a gente vai ver um desenho do Remo na hora de defender. Repare como o Leão vai alternando ali a pressão, vai subindo, vai descendo e tudo mais. E aqui a gente percebe como o time mantém o estilo, podemos dizer, do Bonamigo ao defender em 4-4-2. Porque a formação, entre aspas, original do Remo é o 4-2-3-1. 2 volantes, 2 pontas, um meia e um atacante. E esse meia, quando o time está defendendo, se adianta para marcar junto com o atacante e os 2 pontas fecham a segunda linha de 4 para marcar junto dos volantes. Só que, por exemplo, quando o adversário sai por um lado, o ponta daquele lado sai para pressionar. Então, algumas vezes a gente vai ver um ponta apertando um pouquinho mais em cima e o outro um pouquinho mais embaixo, como a gente está vendo aqui, o ponta na esquerda, que aqui no caso é o Eric Flores, pressiona um pouquinho mais, porque a jogada está sendo por aqui, e o ponta da direita está um pouquinho mais perto da linha dos volantes. Mas na defesa, o Remo, assim como no Bonamigo, defendia em 4-4-2. Aqui a gente vê como o Vanilson sentia dificuldade em fazer esse pivô e o Remo tentou algumas vezes sair para o jogo, mas no primeiro tempo estava muito difícil. Estava melhor assim, quando recuperava, acelerava e partia para o ataque. Nesse lance o Neto acaba ganhando um escanteio. Mas a pressão do Remo, como a gente vê, alternou em vários momentos entre marcar mais alto, marcar mais baixo. E nesse momento aqui, quando o time falhou na pressão, a gente pôde perceber que ainda tem um problema. Deixou espaço entre as linhas. A linha de cima pressionou, a linha do meio foi se adiantar, mas a linha de trás não chegou a tempo e aí ocasiona isso, esse espaço que o Figueirense aproveita para atacar, um ataque rápido do time catarinense pelo meio, vai acionar ali o ponta e aí vira aquele efeito dominó bom para o Leão que o Figueira não conseguiu completar a jogada, Gustavo Ramos passou mal a bola e aí foi para fora. Aqui mais um lance, o Remo tenta sair, sente a pressão do Figueira que recupera e aí, o Figueira vai atacar justamente onde o Remo tentou sair, Mais o lance às costas do Renan Castro que foi sobrecarregado defensivamente, principalmente no primeiro tempo. O Remo tentando sair por ataque, sentia dificuldade, Marcial não fez um bom jogo e aí perde a bola. Contra-ataque do Figueirense mais uma vez por aquele lado, o Gustavo Ramos pega e aqui, a transição defensiva do Remo falhou e o time tomou um ataque em 3-2. Mais uma vez, bom para o Remo que o Figueirense não conseguiu acertar o ataque, porque aqui era uma oportunidade boa para a equipe catarinense que tocou muito fraco e aí o zagueirão do Leão afastou a bola. Lance do Figueirense trocando passes, e aí vejo como o Remo já está com uma marcação mais baixa. Nesse momento até o Fernandinho trocou de posição com o Eric Flores. Flores passou a ser o meio, o Fernandinho passou a ser o ponta esquerda. E aqui a gente vai falar de um conceito que é o balanço defensivo. Como o Figueirense está atacando lá por aquele lado, o Remo foi se posicionando um pouquinho mais para lá. Então vejo como o time do Remo está mais compacto em termos de... as linhas estão mais próximas e o time também não está tão espaçado. E aí a equipe compacta bem esse aqui, só que ela também força a virada de jogo do Figueira, que é um passe difícil. O problema para quem está defendendo é quando esse passe encaixa, que é o que acontece nesse caso aqui, Pinta já um ataque aqui que o Figueira consegue uma boa oportunidade, mas se enrolou demais com a bola, os jogadores não se entenderam, mesmo assim teve tanto espaço que conseguiu chegar e teve até essa finalização estranha aí. Mais uma disputa no meio de campo, muito difícil para o Vanilson segurar a bola nesse jogo, sentiu extrema dificuldade, Remo perdeu a bola, tomou ataque no espaço e aí teve uma boa finalização, o Figueira.
E aqui, ó, o Remo toma pressão e mais uma vez, ó, acaba sentindo muito ali pelo lado do Renan Castro o cruzamento. E bom que o Figueira errou muito. O Figueirense que é um dos times que mais erra gols, que mais perde chances de gols no campeonato. A defesa do Remo consegue afastar a primeira, não consegue a segunda, ó, e mais contra-ataque, mais velocidade. E aí, sempre sobrecarregando esse lado. Então, apesar do Remo não ter tomado gol nesse primeiro tempo, o Figueirense teve muitas oportunidades de criar uma chance boa, só que também quando criou uma chance boa, não aproveitou. No segundo tempo, foi um pouco parecido, depois o Remo vai melhorar durante a partida, o Figueira vai para cima do Leão e aí veja como o time está conseguindo defender um pouco melhor, impede os ataques do adversário, não deixa o Figueirense chegar tanto assim e começa a gostar da bola, começa a ter os ataques bons o clube do Remo. Aproveitando os espaços que o Figueirense deixou, chegando aqui, ó, o Vanilson se movimentando, saindo da área, o Eric Flores aparecendo lá por dentro, ó, jogadas interessantes de movimentação e tudo mais por parte do clube do Remo. E aí o Remo mais com a bola, recebendo o Anderson Shoa, trabalhando com o Daniel Felipe, o Marlon, e aí a gente já vê a movimentação do Marcial, e aqui um ponto interessante, ó, triangulação. Um dos pontos fortes do Bonamigo era justamente a triangulação, tanto pela direita quanto pela esquerda. Nesse caso, o Remo aproveita isso, mostra o entrosamento, coloca ali uma boa jogada pela direita. 1, 2, recebe lá na frente, aproveita o espaço, e aí o cruzamento do Ricardo Luz não é muito bom, a defesa acaba afastando. Figueirense, mais uma vez, com a posse de bola, o Remo marcando mais baixo. Eu vejo como a marcação do Remo está média baixa, ou seja, ali do seu campo de defesa para baixo. Em alguns momentos vai fazer um pouco mais de pressão, mas aí reparem como está sempre marcando um pouquinho mais por dentro, e aí força os passes do Figueirense. O problema é que em vários momentos, ó, apesar do Figueirense não conseguir acertar a jogada, o Remo não conseguiu afastar, se desconcentrava também o clube do Remo. E aqui, ó, no momento de desconcentração, que o Remo acaba recuperando a bola, mas perde de novo, e aí nesse que perde de novo, o Figueirense já está lá no campo de ataque, e aí ocasiona uma grande chance, cruzamento lá para a segunda trave, o jogador está fora do campo de visão do Remo, e aí vem a bola, bom que o Figueirense não gosta de fazer gol. Remo sentindo dificuldade para sair quando o Figueirense apertou um pouco mais, mas mostra aqui, ó, saiu da pressão, tem espaço já aqui com o Renan, vai dar uma bola interessante para o Pimpão, e aí o Pimpão vai ganhar esse lance, né? Mas aqui é algo importante, o Leão ocupando espaço no campo do adversário mesmo sem a posse. Então a gente já vê, o Pimpão foi para cima, o Fernandinho foi para cima, o Anderson Paraíba já está por ali também. E aqui embaixo é o Ricardo Luz. Ricardo Luz que passou a jogar como um ponta direita quando entrou o Celcinho por parte do clube do Remo para reforçar aquele setor que estava sendo muito atacado. Então a gente vê o Leão tentando ocupar os espaços no campo de ataque mesmo sem a bola. O Pimpão recupera, joga na área e o Fernandinho faz isso aí. Então, o jogo do Remo não foi tão diferente das outras partidas que ele atuou na Série C, mas foi uma partida que, por exemplo, se a gente for pegar alguns números aqui, o Figueirense atacou muito mais pela esquerda, usou a direita também, mas por dentro ele não conseguiu ser tão eficiente, diferente de outros adversários contra o clube do Remo. Enquanto que o Remo atacou bem menos do que nas outras partidas. Cada time teve 2 boas chances com bola parada. O Remo teve uma com Daniel Felipe, e o Figueirense teve uma outra num rebote também. Mas chances mesmo, muito poucas das duas equipes. O Figueirense com bola rolando teve aquela oportunidade com o Ender. Teve chute de fora da área, teve outros lances sim, mas não dá para considerar chances de fato de gol. Seriam lances mais ali se o jogador acertasse muito o chute e o goleiro aceitasse também. O Remo protegeu melhor o centro do campo, que era um sério problema antes, mas em compensação acabou sofrendo um pouquinho mais pelos lados do que nas outras partidas. Inclusive, foi o jogo do Remo com menos posse de bola na Série C em minutagem e com menos ataques dados também. Mas também foi um jogo que sofreu pouquíssimos chutes. Para vocês terem noção, o Figueirense só deu mais chutes que o Manaus, lá daquele comecinho de Série C, que basicamente o Manaus chegou pouquíssimas vezes e acabou até ganhando do Remo. Mas o Remo, nesse jogo, não deixou o adversário criar muitas chances, mas também não criou muitas chances. Um jogo, podemos dizer, mais com cara do Gerson Gusmão do que com cara de Paulo Bonamigo.